Olá, boa tarde. Meu nome é William Douglas, eu trabalho aqui no Plantão da Cura e hoje eu vou explicar para você como são os blocos energéticos, tá? Então, a primeira coisa que temos que identificar é que tudo que aconteceu na minha vida é por uma razão, toda dor, tudo que eu já sofri é por alguma razão que eu venho para poder elaborar, para poder equalizar alguma questão na minha vida, tá? Então, existe, que na humanoterapia chama de nível de consciência, tá? Que é o quê? É um bloco que foi um trauma que foi gerado nessa ou em outra vivência, né? Em outra encarnação, né? Também ligado à ancestralidade, pode ser. E o que acontece? Esse bloco energético, ele está atrapalhando o fluxo natural do planeta, né, do todo. Então esse bloco, ele vem com a pessoa, por quê? Porque a pessoa que tem ele com ela, ele tem uma potência para poder lidar com aquilo, uma potência para poder mudar aquela informação de dor. Então ele veio nessa vida para poder elaborar, para poder equalizar esse trauma, que é um bloco que está atrapalhando todo o movimento do planeta inteiro. Então o que acontece? Esse é um bloco no campo espiritual, tá? Que daí pode ser chamado também de dívida kármica, pode ser chamado de trauma também. Então, mas é um bloco, que é o nível de consciência. Esse bloco que foi criado no campo espiritual, com o tempo passando e não olhando para isso, não tendo essa percepção, o que acontece na vida da pessoa? Ele começa a somatizar, então ele inicia no campo espiritual, então a pessoa vai tendo dor, vai tendo tristeza, vai tendo tudo isso, tudo que é o alimento desse bloco que está com aquela informação de dor. Então eu alimento esse nível de consciência com a minha dor, eu dou a vitalidade, a minha vitalidade eu entrego para esse nível, né? O meu magnetismo também. Então o que acontece? Aí eu fico naquele processo de dor, aí eu crio blocos no meu campo energético, né? E blocos no meu campo emocional. Então eu crio blocos que estão vinculados àquele nível de consciência que está no campo espiritual para poder alimentar cada vez mais ele. Então o que acontece? O que a humanoterapia faz? Então aí com as técnicas nós vamos primeiro na causa, para poder mudar aquela informação e depois mudar toda a somatização que a partir daquele nível de consciência foi criado no campo da pessoa, no meu, no seu, enfim, que é no campo emocional, que é no campo energético. Então vai desfazendo todos esses bloqueios que foram criados a partir de um nível de consciência que está no campo espiritual, né? E quando eu falo de energias externas, né, que ficam se alimentando também, o que acontece? Existe um nível de consciência, que é esse bloco no campo espiritual, que você alimenta ele, é um processo seu, um processo auto-obsessivo, tá? Então, uma energia externa, ela se alimenta através de você por conta desse nível, que é onde ele consegue se alimentar também daquela dor. Então, existe o nível que existe as energias externas que se alimentam também dessa dor que você está emanando. Então, por isso que é muito legal o tratamento com a humanoterapia, porque a gente limpa todas essas informações. Então, daí você começa a enxergar a sua realidade com outros olhos, né? E você começa também a sentir a paz que você não conseguia sentir porque você não encontrava ela, né? E quando você desfaz todos esses processos, aí você se conecta com você mesmo, você se conecta com a sua essência, sem esses blocos e esses níveis atrapalhando a sua vida, tá? E muitas pessoas também perguntam, e se eu não faço um tratamento desse, né? O que acontece? Como que vai desfazer? Como que desfaz? Quando não tem um tratamento, de alguma maneira, esse bloco, que é uma energia densa, precisa voltar para o universo como energia emanente, energia que vai ajudar nas plantas, vai ajudar, enfim, ao universo, né? O que acontece? Ele vai expurgar. Como que ele expurga? Ele fica se alimentando, você fica alimentando a dor, e de alguma maneira ele precisa sair, ele tem que sair.
Isso, daí que acontece, ele vem em forma de uma doença física, porque quando vem a doença física, ele expurga aquilo, então tá tirando aquilo para fora. Então vem numa doença física, vem numa batida, que acontece uma quebra, né? Um carro, bate um carro, um exemplo, tá? Que bateu, tem aquela quebra para poder desfazer esse bloco que já existe no campo espiritual e que foi somatizando em outros campos também, tá bom?